Autoconhecimento. Um termo que desperta inúmeros entendimentos, especulações e às vezes até alguns medos. Até bem pouco tempo atrás, era um assunto só entre pessoas que faziam terapia, retiros ou períodos sabáticos. Mas o mundo mudou, e mudou rápido, e de repente isso vira uma prioridade que está diretamente conectada com a nossa liberdade. Você às vezes não tem a sensação de que está preso? Foi o autoconhecimento que, no momento mais desafiante da minha vida, libertou uma pessoa dentro de mim para reconfigurar a minha equipe interna, alinhar o leme da minha vida, para voltar a caminhar na minha direção. Equipe interna é uma metáfora que eu inventei para descrever essas várias pessoas que habitam dentro de nós. Afinal, nós somos uma pessoa diferente em cada contexto da nossa vida. Com alguns, nós somos mais leves, em outros ambientes mais responsável. Enfim, a gente tem várias pessoas dentro de nós que se arranjam em equipes internas distintas para atuar em cada contexto da nossa vida. Só que com esse jeito de funcionar, com o tempo, a gente vai largando alguns dos nossos membros de equipe interna para trás. É o autoconhecimento que nos possibilita não largar ninguém pelo caminho. Viver caminhando na sua direção significa caminhar para conhecer mais uma partezinha sua e atender a demanda dos que você já conhece aí dentro. Viver a sua vida é caminhar na sua direção para ficar mais íntimo de você mesmo. Não é assim também quando a gente se relaciona com as outras pessoas? Então, funciona igual com a gente. E muitas vezes nós fazemos justamente o contrário. A gente começa a caminhar na vida se distanciando da gente mesmo. A Miriam é muito autêntica, ela é muito criativa, uma pessoa com uma intensidade, está sempre criando, sempre trazendo uma forma de inovar, de fazer alguma coisa diferente. Ela é de um coração muito grande, né? Ela tem muito conhecimento, ela tem uma habilidade de uso das palavras, ela tem muita sensibilidade e ao mesmo tempo é muito firme. Conhecedora do trabalho que ela se propôs a fazer, tem muita segurança, né? Muita habilidade em se posicionar, em colocar, em rebater, em devolver aquilo que nós estamos colocando. Eu sou Miriam Rattori, sou mentora de autoconhecimento e hoje a gente está aqui para te contar um pouquinho da minha história e um pouco do meu trabalho. Eu nasci numa cidade super pequenininha no interior do Paraná, no norte do Paraná, na verdade, chamada Paranavaí. Então eu tive uma infância muito de cidade pequena, assim, com muito amigo, com muita brincadeira na rua. E hoje eu até entendo muito do que eu sou hoje em função do tipo de infância que eu tive, assim. Porque eu sou da época que a gente ainda brincava na rua, sabe? Que a mãe deixava você sair e voltar algumas horas depois, assim. E eu me lembro que eu saía com esses meus amigos na época que eu era muito pequena. Imagina, eu ia brincar com, sabe aqueles carrinhos de carregar boneca, assim? Então, eu só ia com aquilo de casa, com um carrinho de carregar boneca. E a minha mãe deixava a gente sair sozinho na rua, uma coisa assim. Você fala, meu Deus, hoje é impossível isso, né? Então, eu tenho 2 irmãs. A minha família é uma família nem grande nem pequena, né? Porque nós somos em 3, eu sou a mais velha de 3 irmãs. O nome dos meus pais é Kitty, o nome do meu pai, e o nome da minha mãe é Akiko, mas todo mundo conhece ela por Helena. Eu sou a mais velha de 3 irmãs. Numa família japonesa isso é um ponto relevante, por isso que eu tô falando, né? E eu acho que a minha infância com elas foi sempre muito tranquila, assim. A gente tem uma família muito sossegada. O meu pai, ele na nossa adolescência, eu diria que ele foi bastante rigoroso, assim. Ele não era um pai, não dava muita moleza não, sabe? Ele era aquele pai que se você conseguisse um não dele, ele não voltava atrás. E a minha mãe não, a minha mãe já era mais tranquila, assim, ela já era mais flexível e tal. Então foi uma adolescência, acho que tranquila. Acho que o meu pai, ele tinha uma estratégia de ser muito amigo de todos os nossos amigos, né?
Então ele era o cara legal, assim, essa é a lembrança que eu tenho do meu pai, assim, ele sempre foi muito de estar enfiado no meio de todos os nossos amigos, assim. E meu pai era assim, ele ficava muito amigo de todos os meus amigos, desde que esse amigo não namorasse nenhuma filha dele, entendeu? Quando começava a namorar a filha dele, já ficava diferente a relação. Mas ele foi sempre uma pessoa muito adorável, assim, com a gente, né? Ele foi sempre uma referência muito forte para nós. Tem uma coisa da minha infância que na época nem me chamava tanta atenção, né? E hoje, com esse tipo de atividade que eu faço, é uma das coisas com a qual eu mais me conecto, assim. Na verdade, duas coisas. Uma é que na época que eu era, acho que eu tinha uns 12 anos mais ou menos, né? A minha irmã, até hoje, ela ainda brinca com isso, né? Os meus amigos mais tímidos, sabe? Aqueles japoneses, aqueles que nem iam nas festas, teoricamente, né? Eles iam na minha casa para conversar comigo, né? E era conversa mesmo, com 12 anos de idade, né? E eles ficavam horas na minha casa, chegavam a ficar 3, 4 horas sentados, assim, na minha frente, a gente ficava conversando. Eu não me lembro nem do que a gente conversava, mas eles falavam. E a minha irmã, eu me lembro que depois que eles iam embora, a minha irmã falava assim: meu Deus, mas o que essa pessoa fala tanto, né? E eu acho que desde aquela época eu era uma boa ouvinte, e eu acho que eu conseguia deixar a pessoa à vontade, sabe, assim, esse meu amigo à vontade, né? E na minha época não tinha bullying, sabe? Porque todos esses meus amigos, eles iam para as festas também, através de mim. Então, eu acho que eu era uma espécie de como se fosse uma pessoa que conectava os esquisitos da escola com os populares da escola, né? E com os tímidos também. Então, isso é uma coisa que eu me lembro também, e eu acho que isso tem a ver com o que eu faço hoje, sabe? Essa minha possibilidade de me encantar com as pessoas diferentes, sabe? Eu achava que todo mundo era legal, assim. E essa diversidade eu acho que está presente hoje na minha vida. A minha primeira escolha de faculdade foi design, porque eu estava entre design e arquitetura, né? Entre escolher uma coisa e outra. Aí eu escolhi fazer design. Só que depois que eu terminei de fazer a faculdade de design, como eu entrei em arquitetura com 16 anos, aos 20 eu já estava formada. Aí eu decidi fazer arquitetura. Então eu fiz 2 faculdades. Eu fiz design, depois fiz arquitetura. Desde o começo mesmo quando eu era designer, assim, sempre a minha atividade, ela nunca foi a da prancheta. Sempre foi a parte de pessoas. Todo o meu encantamento nos projetos sempre era a interação com o cliente, né? Era ter a ideia, era desenvolver o conceito com o cliente. Então, a minha conexão com o cliente sempre foi a parte que mais me encantou. Gente, né? E uma outra coisa também que era bastante importante era conseguir organizar a equipe no escritório que fazia com que o projeto acontecesse. Então, uma outra parte também que me encantava era gerir a equipe de produção. Então, a minha facilidade sempre teve com essa coisa das pessoas, né? De fazer uma equipe chegar na sua performance máxima. Então, essa facilidade com gente tem a ver com conseguir extrair de cada um, né, o seu melhor lugar. E eu sempre acreditei que se a gente consegue se conhecer como profissional, na época era só isso que eu olhava, né? Se conhecer como profissional no seu melhor lugar, na verdade o resultado vai ser fantástico, porque se cada um estiver no seu melhor lugar, o agrupamento daquele conjunto é que vai gerar um trabalho de excelência, né? E às vezes a gente quer estar na melhor expectativa de alguma coisa, né? E aí eu acho que tudo que eu faço hoje tem um pouco da semente de eu ir encontrando o meu melhor lugar também, sabe? E eu acho que o meu melhor lugar sempre teve com pessoas. Eu dei muita guinada na minha vida, muita guinada. Então eu fui para um lugar chamado consultoria de gestão, né? Onde pessoas que estavam com problemas nas empresas me chamavam para na verdade ajudar a virar aquela empresa, né? E isso é uma coisa que é completamente diferente daquilo que eu fazia antes.
Eu saí da área de design porque eu comecei a sentir que aquilo, tipo, tava ficando tudo muito igual, né? Era a mesma coisa, era criar produto, criar logomarca, e eu comecei a não acreditar mais naquilo. E aí eu fui para uma outra coisa que é a gestão a consultoria de gestão, né? E nesse momento eu comecei a trabalhar com empresários que estavam com grande dificuldade com seus negócios, que tinham empresários geniais, que tinham ideias geniais, mas que não conseguiam operacionalizar a empresa, ou seja, fazer a empresa dar lucro, né? E aí eu entrava justamente no momento em que a empresa a ideia genial não estava dando resultado financeiro, né? E trabalhei com gente muito, muito incrível, assim, que são esses visionários dos negócios, mas que penam na parte de gestão, né? E o meu trabalho ali era conseguir fazer com que o próprio grupo de funcionários, né, conseguissem virar a empresa. Então esse era o conceito que eu trabalhava. Eu juntava aquelas pessoas e dizia, olha, se você quiser fazer com que isso dê certo, é você mesmo que vai fazer. Então ali eu comecei de novo a trabalhar com gente. Aí nasceu o coaching e eu comecei então a coachar os líderes, os empreendedores. E foi nesse movimento que eu comecei a ir para esse lugar de ser facilitadora de processos de desenvolvimento pessoal. O trabalho que eu faço de mentoria, ele é um trabalho que antes de falar, é importante que eu ouça, né? E para que eu possa sentir o que é que o cliente está, como é que o cliente está se vendo, né? Então, para que eu consiga ter essa escuta, né? Que é uma escuta curiosa, né? A escuta curiosa é uma coisa que vai além da escuta ativa, né? É uma escuta de realmente querer saber onde ele está. Eu preciso dessa presença, que é a mesma não intencionalidade a partir de um determinado momento quando você está cuidando aqui, né? Eu curto muito a minha própria companhia, sabe? Eu sou uma pessoa assim que adoro estar com gente em volta, assim, eu facilmente me sinto muito bem numa muvuca, sabe? Tem gente que assim, né, às vezes fala, não, eu gosto mais da solidão, dos lugares calmos, dos lugares tranquilos, né? Eu gosto das duas coisas. Eu gosto da muvuca, gosto de carnaval, gosto de praia lotada, né? Também gosto de uma praia sem ninguém, sabe? Eu gosto das duas coisas. E no meu dia a dia, é muito importante para mim estar comigo, sabe? Ou seja, é muito importante para mim estar fazendo coisas onde eu estou fazendo sozinha, né? Porque eu tenho uma mente que tem uma tendência a pensar muito. Né? Até por conta do tipo de trabalho que eu faço e tal. Então, eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de fazer. E uma das coisas que eu mais amo fazer é cuidar de planta, assim. Eu gosto muito de plantar, eu gosto muito de... Mais do que plantar, eu gosto de ver a coisa crescendo, sabe? Eu gosto de jogar semente, eu gosto de pôr uma muda, trocar ela de um lugar, colocar em outro lugar, né? Eu gosto de ver o arranjo entre uma planta e outra, né? Então, planta, jardim é um lugar que me alimenta, assim. Não é nem que me alimenta, é um lugar que me tranquiliza, sabe? É como se fosse um lugar onde eu consigo entrar num modo não estou pensando em nada e nem na próxima coisa que eu preciso fazer e nem naquilo que eu estou fazendo, sabe? Eu estou ali meio que caminhando sem caminhar, né? Então é como se o ar estivesse caminhando, né? Então vai ficando um lugar sossegado, assim, é uma paz, assim. Então isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. A minha relação com comida, né? A minha relação com a comida é uma relação de momentos, assim. Eu gosto muito de cozinhar para mim está relacionado diretamente com não estar no meio de tanta coisa para fazer. Por exemplo, planta é uma coisa que se eu vou lá, eu me acalmo, né? E a cozinha não. A cozinha não é uma coisa que me acalma, no sentido assim, se eu tiver coisa para fazer e eu incluir a cozinha no meio, a comida é uma coisa que vai me deixar tensa. Então, eu preciso jogar mais intencionalidade, né? A comida é uma coisa que o alimento, a manipulação do alimento, exige para mim que eu já venha de um momento de tranquilidade. Então, por exemplo, por isso que de manhã para mim é um momento excelente para estar na cozinha, né? Porque eu acordei, então eu estou tranquila, sossegada, e eu vou
eu vou cozinhar, preparar meu café da manhã, que às vezes leva 2 horas para preparar meu café da manhã. Eu gosto de fazer o meu leite, né? Eu faço meu próprio leite de coco. Eu gosto de estar manipulando mesmo todas as coisas que eu estou fazendo. Eu mesmo pôr a minha energia na comida, né? E de manhã é um horário excelente, assim, por isso o café da manhã é a minha refeição favorita, porque eu venho, né, de um momento de tranquilidade que foi à noite e isso meio que se organiza, meio que vai junto, é como se fosse uma dança, assim. Então o preparo da comida para mim é um horário gostoso de fazer. Já a jardinagem não, ela pode entrar em qualquer momento. Se eu tiver, por exemplo, com pouca criatividade ou um pouco cansada, né, eu desço para o meu jardim e fico lá aguando as minhas plantas, tal. Rapidamente eu entro num estado de muita tranquilidade. Tem uma coisa que eu conheço bastante de mim, que é o todo dia a mesma coisa todo dia, sabe? Eu até faço todo dia a mesma coisa todo dia, se eu estiver construindo alguma coisa, né? Mas como negócio, se eu estiver trabalhando numa coisa, que eu começo a sentir que eu não estou evoluindo, sabe? Ou que a ideia daquele negócio não está evoluindo, isso é uma coisa que começa a me desmotivar muito rápido, né? E o trabalho de consultora de gestão, chegou uma hora que começou a acontecer isso, né? Ele era um trabalho que eu tinha descoberto uma coisa muito legal, que é isso, né? A importância na época eu chamava de desenvolvimento pessoal, nem chamava de autoconhecimento, né? A importância, então, do desenvolvimento pessoal do líder, né? Ou seja, se o líder não muda, se o líder não evolui, a estrutura não vai. Então eu descobri isso, né? E quando eu descobri isso e comecei a trabalhar com isso, dessa forma mais fortemente, chegou uma hora que meio que a coisa, né? Ficou meio igual, assim. Aí eu comecei a sentir que estava faltando alguma coisa, né? E quando a gente começa a sentir que está faltando alguma coisa, se a gente estiver acordado e desperto, essa alguma coisa aparece na nossa frente, né? Foi aí que eu conheci o Carlos. Eu estava fazendo um trabalho na verdade, eu estava fazendo um curso, uma formação de coaching sistêmico com um professor alemão, o Bert Izzard, que é um fera na área de constelação sistêmica. Esse tema, ele abria para mim uma coisa nova, né? Que era o que a gente chama hoje de mundo não visível, né? O que eu chamo hoje de mundo não visível. Que são essas informações que vêm desse lugar, né? Que a gente não consegue ver, que não é tão lógico, que não é tão palpável, que também tem a ver um pouco com intuição, enfim. Nesse momento, abriu então para mim essa possibilidade de começar a estudar um pouco essa área aí. E eu comecei a conversar com ele. E muito rapidamente ele me convidou para fazer um trabalho com ele, ou seja, criar uma possibilidade de atender com ele, né? O Carlos já vinha há muitos anos atendendo na Europa, na época acho que 8, 9 anos atendendo na Europa. Ele tinha clientes europeus, ele ia 3 vezes na época por ano para a Europa. Então ele fazia uma parte do trabalho e eu fazia a outra parte do trabalho, que era essa questão mais terra chamando, né? Que é essa questão mais lógica do trabalho. Na verdade, nem é a questão mais lógica, né? A questão mais de ajudar o cliente a fazer alguma coisa com a informação que era, vamos dizer assim, descoberta no processo. E na medida em que eu aceitei, obviamente, muito rapidamente, né? Então, nesse momento, eu fiz uma outra guinada na minha vida. Eu parei de atender os clientes de consultoria, né, no Brasil, e comecei a atender clientes soltos, que eram de várias fontes, né, desde terapeuta até médicos, enfim. E esse meu jeito de ser bastante objetiva, direta e prática no meu jeito de atuar, né, porque eu sempre conecto muito, tudo para mim tem que estar conectado com a transformação da vida, né? Eu sempre acreditei e sempre acredito e sempre é uma coisa que eu sempre falo, que tudo que a gente descobre da gente tem que estar conectado com a nossa vida aqui na Terra, né? Ou seja, tem que a ideia é gerar uma transformação, né, na nossa vida, porque senão a gente não pratica a informação que a gente descobriu. E esse jeito de ser, né, de atuar na Europa foi muito legal, né? Porque eles vinham de uma coisa, de um processo terapêutico que era meio solto, sem, né, que saía da sessão com uma sensação legal, mas com pouca praticidade na coisa. Então, o meu ingresso nos atendimentos do Carlos, ele trouxe essa característica, né? E rapidamente eu comecei a ter cada vez mais clientes na Europa e comecei a viajar então para a Europa 3 vezes por ano. Eu passava um mês no começo do ano, quase 2 meses no verão europeu, que era o nosso inverno aqui no meio do ano, e mais um mês no final do ano. E assim foi por bastante tempo.
Esses atendimentos todos esses atendimentos, eles foram gerando uma ideia, né? Porque eu atendia muita gente e com muita diversidade. E na verdade, assim, mais do que atender muita gente, que isso é bastante comum entre os terapeutas, coaches e mentores, eu comecei a atender uma diversidade de pessoas. Então, talvez eu nem tivesse tanta quantidade, porque eu atendia no 1 a 1, mas eu tinha muita qualidade nos atendimentos. Qualidade no sentido de ter uma amostragem de tipos diversos de pessoas, né? Porque eu atendia alemão em várias faixas etárias, eu atendia franceses em várias faixas etárias, né? Espanhóis, gente da Suíça e os brasileiros, né? E como designer, a minha atitude mental de enxergar tudo que eu faço está relacionado com buscar padrão, né? E eu comecei a perceber alguns padrões. E foi aí então que eu e o Carlos a gente começou a conversar um pouquinho sobre esses padrões. E assim foi nascendo uma estruturação, assim foi nascendo uma metodologia, assim foi nascendo... Eu não gosto nem de chamar de metodologia, assim foi nascendo eu diria assim, uma transferência de know-how. Eu acho que era isso que eu fazia. Eu ensinava ao cliente, hoje eu tenho isso mais claro, assim, a cada sessão eu possibilitava que o cliente conseguisse me ajudar mais, né? Então, isso foi desenhando todo o trabalho no formato que eu tenho hoje. E aí a gente chamou isso, na época, de mosaico, né? Assim, essa é a estrutura de um mosaico da própria pessoa, né? Então eu estava ajudando esse cliente a montar o seu próprio mosaico. E aí com essas viagens todas e com essa coisa de ir para a Europa, do Carlos estar me indicando todos esses clientes e tudo mais, a gente começou a ficar muito próximo. Nós éramos muito amigos. E com tudo isso a gente começou a se envolver também sob o ponto de vista pessoal, né? E chegou um determinado momento em que a gente estava trabalhando junto, a gente emocionalmente se envolveu, então a gente se tornou namorado, depois a gente começou a morar junto, enfim, a gente foi se envolvendo e tudo isso virou, colapsou numa única relação, né? Então a gente estava naquilo que eu chamo de lua de mel, assim, a gente estava viajando junto, a gente estava trabalhando junto, a gente estava desenvolvendo um projeto junto, a gente estava fazendo tudo junto, né? E aí tem um momento da minha vida que acontece mais uma guinada, né? Como muitas da minha vida, mas talvez essa tenha sido a guinada mais... um susto mesmo. Acontece um susto de uma hora para outra e só hoje eu entendo que isso foi um susto que impacta a minha vida. Aconteceu há 5 anos atrás praticamente e isso impacta a minha vida até hoje, assim, né? Que foi um câncer pancreático que surge assim do nada, né? E para quem conhece esse diagnóstico, ele é um tsunami, né? Porque ele acontece muito rapidamente. A gente estava na Europa, a gente chegou no Brasil, a gente veio para o Brasil numa emergência, assim, muito rapidamente, porque ele começou a passar muito mal lá e não melhorava. Aí a gente veio para cá e de uma hora para outra a minha vida que estava de um jeito, ela passa a estar de outra, assim, em todas as áreas da minha vida, né? Eu nessa época, se fosse até para descrever esse momento da minha vida, né, eu tenho vários jeitos de descrever isso. Eu posso descrever sob o ponto de vista emocional, eu posso descrever sobre o ponto de vista prático, porque eu fali nesse momento, o Carlos não tinha plano de saúde. Eu posso descrever, então, né, vida prática, né, era um caos. Não tinha da onde resolver nada, porque a gente trabalhava junto. Então, de uma hora para outra, no mês seguinte do diagnóstico, o Carlos já não estava trabalhando comigo. E todo o nosso trabalho estava centrado em a gente trabalhar junto, né? Era um par atendendo. Então, se eu falar do ponto de vista emocional, eu vou falar de uma coisa, se eu falar do ponto de vista prático, eu vou falar de outro. Se eu for falar de um ponto de vista sobre como eu estava como ser humano, eu nem sei dizer, porque eu não estava nem entrando em contato com como eu estava. Né? Tava tudo tão esquisito que parecia que nem eu estava vivendo aquilo, sabe? Eu meio que me desconectei um pouco, assim. Então eu nem sei eu hoje nem sei dizer como eu passei direito por aquilo lá, né? Só que tem uma coisa que aconteceu e que isso eu sei bem que aconteceu. Foi nessa hora que nasceu uma coisa chamada self-mosaico. Né? Porque era mosaico o atendimento, que eu cuidava de ajudar e facilitar a vida dos meus clientes a desenharem o seu próprio mosaico, né? E teve uma coisa que naquele momento foi o meu, vamos dizer assim, o meu insight mesmo, assim, né? A minha ajuda divina. Foi eu sacar, né, que o único jeito que eu teria de passar por aquela situação seria eu ficar maior.
né? Porque o problema estava muito grande, o contexto estava muito grande, a avalanche estava muito grande, ou seja, quando eu olhava para aquilo, né, estava gigante. Então, o único jeito de eu passar por aquilo seria eu aumentar de tamanho, porque se eu tentasse mexer naquilo, aquilo não ia diminuir de tamanho, né? E aquilo era aquilo que estava, né? E aí eu falei, como é que aumenta de tamanho, né? Eu vou escalar, então, uma nova equipe interna, né? Eu vou ficar maior. E foi nesse momento que eu fiz o quê, então? Eu falei, eu preciso atender os meus clientes estão precisando de mim. Eu tive um cliente que inclusive disse isso para mim, disse, Miriam, você precisa voltar a atender, né? Eu preciso de você e você precisa de mim, né? E aí, nesse momento, esse cliente, ele se chama Osmar, hoje um grande amigo meu, e foi uma das pessoas que me estendeu a mão naquele momento com essa frase, né? Às vezes, gente, o que a gente precisa não é de dinheiro, o que a gente precisa é de uma frase dessas, né? E quando ele disse, você precisa de mim, eu preciso de você, eu falei, não, tá certo, né? E ali eu comecei a desenhar um novo jeito de atender, onde eu também não precisasse ter tanto contato com o cliente, né? Comecei a gerar áudios e tudo mais, vídeos. Então eu comecei a fazer áudio. Falar é uma coisa que eu faço bem, eu acho. Aí eu comecei a fazer áudio e comecei a mandar áudio para esses clientes. E na verdade o que eu estava fazendo não era isso, né? O que eu estava fazendo, voltando ao self mosaico, né? Self é aqui, né? O eu, né? O que eu estava fazendo naquele momento era usar o meu know-how que eu usava com os clientes para mim. E aí naquele momento estava nascendo então isso que hoje eu chamo de self mosaico, né? Eu estava resgatando e escalando uma nova equipe interna para mim. Eu estava trazendo de volta o meu aventureiro, eu estava trazendo de volta um membro de equipe interna chamado sonhador, né? Idealista. Eu estava trazendo de volta todas essas pessoas que faziam com que eu me lembrasse que tudo bem que o meu problema estava gigante, mas que ele não era o único e nem o maior problema do universo, né? Então, nesse momento, é como se eu equalizasse, né? Sabe, a minha realidade, né? E eu comecei, então, a focar um pouco mais no outro, né? Eu comecei a fazer tudo aquilo que eu falo que é para fazer para os meus clientes, né? E eu comecei a falar, se eu fosse um cliente, o que eu faria? O que eu falaria, né, para mim mesmo? E naquele momento, o que eu falaria para mim, né? Eu falaria, olha para fora, né? Não fica tão para dentro, olha para fora, né? Então, olha para as pessoas. Então, de manhã, o que me tirava da cama era saber que eu ia ajudar alguém, sabe? Não era ficar pensando que eu tinha um problema gigante para resolver meu, né? Ou que o Carlos não estaria aqui daqui a um tempo mais, que a doença dele era irreversível, que a doença dele era um estado terminal. Eu comecei a lidar menos com esses pensamentos, comecei a gerir, comecei a falar para mim aquilo que eu falaria para o meu cliente, né? E comecei a fazer e acreditar que aquilo que eu estava falando para mim era importante para mim. Aí eu comecei a gravar o material e usar isso para mim mesmo. E aí então nasce a estrutura da minha mentoria exatamente como ela está hoje, né? Lógico que hoje ela está mais rica de conteúdo do que na época, né? Hoje, porque depois que eu passei, né, por esse, vamos dizer assim, por esse lugar mais árduo, eu aí me dediquei a desenvolver o produto para o cliente. Então foi assim que nasceu o Self Mosaico. E tem uma outra pessoa que me ajudou muito, que foi um mentor. Eu fui parar na Tailândia, para você ter uma ideia, né? Fazer um processo de coaching muito forte, que eu sabia que eu precisava, né? Voei 36 horas para participar de um grupo que estava junto comigo lá. E nesse processo que eu fiz, que foi um processo bastante intenso, porque eu precisava de muita velocidade, né? Tava tudo acontecendo muito rápido, né? E um dia, num dos processos que eu fiz com ele, eu dei uma surtada lá. Foi um processo de coaching no palco, né? Onde acontecia no palco, outras pessoas assistindo. E eu fui trabalhar uma coisa emocional minha e eu dei uma surtada, né? E aí naquele momento lá, a gente acalmou a situação e ele virou para mim e falou assim: Miriam, você tem que saber que você é uma pessoa que sente muito, você é uma pessoa que tem uma capacidade de sentir violenta, assim, né? Então, você precisa saber disso, né? E isso foi para mim uma riqueza, sabe? Porque eu achava que eu era muito racional, né? Que não sei o quê lá. E aí, ali eu soube o porquê eu era tão racional, né? Eu desenvolvi todo o meu racional justamente para poder ter essa sustentabilidade para poder trazer o meu emocional e não me perder, né? Que é o que acontece muitas vezes. E uma outra frase que ele falou para mim foi assim: nem toda história triste precisa ser contada de uma forma triste,
né? Então, hoje eu sei que essa história do Carlos, de tudo isso que aconteceu para mim, ela não é uma história feliz, né? Dependendo do ponto de vista que a gente dá para ela. Mas ela é uma história muito feliz se eu olhar para o tempo que eu fiquei com ele, né? Então, eu prefiro olhar com gratidão. Então, tudo fica muito legal se a gente souber até onde a gente vai com aquela história, né? E depois, a partir do momento que começa a gerar a dor, a gente saber que aquela dor vem, aí a minha ideia então aí é voltar para mim, né? Então eu tô passando por aquela dor porque é importante para mim, é importante, naquele momento foi um movimento de crescimento meu, né? Então isso dá para mim a possibilidade de contar essa história de um jeito que me respeita, sabe? Que dá uma doçura para aquilo que foi bom, mas que não fica pesado, que não fica... Porque eu acho que essa história que eu vivi com o Carlos, ela não merece ser contada com peso, né? Até hoje ela me mobiliza muito, ela ainda me traz muita dor, mas não precisa ser contada de uma forma triste. E eu não tô triste nesse momento. Eu só tô emocionada, porque cada vez que eu toco nessa história, ela me emociona pela grandeza de ter podido estar num relacionamento como esse. Mas de maneira nenhuma eu acho isso triste, né? Eu acho isso de uma grandeza gigante e todo dia eu agradeço, né? Por cada momento que eu passei e por ter conseguido estar aqui hoje, né? E ter conseguido, através do meu processo de transformação, ainda lido com isso todos os dias da minha vida e me sinto cada vez maior, né? Dentro do meu emocional, dentro daquilo que eu sinto, para poder ajudar outras pessoas. O primeiro grupo de atendimento, né, que eu mentorei nesse formato com o desenho do produto como ele está hoje, foi em janeiro de 2018. Hoje eu já estou no 16º grupo, já estou com um grupo de mentoria avançada, já estou com um grupo do clube, que é o grupo dos mosaicados, dos meus mentorados, que já passaram pela jornada Self-Mosaico, que é essa mentoria. Enfim, eu estou ajudando a vida de muitas pessoas, mas o que mais me impacta são as histórias que essas pessoas contam, né, a partir do movimento de participar da mentoria. Então, por exemplo, é muito comum eu receber uma pessoa que chega para mim na mentoria dizendo assim: então, eu estou daqui a alguns anos para me aposentar e aí eu quero fazer a mentoria porque eu estou querendo fazer o meu plano B. Eu quero organizar a minha vida de tal forma que quando eu for me aposentar, eu tenha um plano B. Quando eu olho para essa história, né, de cara eu já penso assim, vai acontecer alguma coisa diferente do que tá se falando aqui, né? E eu não passo nenhum spoiler, mas na verdade eu sei que às vezes eu tô vendo ali na minha frente uma pessoa com um baita potencial, com uma experiência de vida incrível, né? Porque tem um tipo de sabedoria, um tipo de experiência que a gente só adquire depois de muitos anos, né? Então é muito comum, por exemplo, as pessoas chegarem nesse momento onde você levou anos para adquirir essa experiência e essa sabedoria com a tua vida e usar essa palavra para mim que é vou me aposentar. Então é um lugar que eu sei que vai poder ser trabalhado dentro da mentoria de uma outra maneira, né? Ou seja, a relação daquela pessoa com a própria vida, com o trabalho, com a sua capacidade de contribuir e de continuar participando da sua própria vida, né? Então isso é uma das transformações gigantes que eu vejo dentro da mentoria, que é ver a pessoa mudando o jeito que ela olha para o seu próprio futuro, sabe? Para a sua própria participação na sua vida. Eu estou com 55 anos, né, e eu me aposentei, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com a minha aposentadoria. A princípio eu tinha um sonho de parar de trabalhar mesmo e de repente me dedicar a algum trabalho filantrópico, mas eu não sabia exatamente como que eu faria isso e de que forma, né, que eu poderia fazer isso agregando alguma coisa de mim mesmo para isso. E através da Miriam, alguma coisa me chamou para a mentoria e então eu comecei a acompanhá-la de verdade. E quando eu participei da semana da abertura da jornada, eu tive a certeza de que eu deveria fazer a jornada com ela. Então eu estava no momento de aposentadoria, né, de pensar como que eu ia viver essa fase diferente, que é a fase da aposentadoria. A Miriam, ela sempre falou desde o início
de que a gente nunca está por acaso dentro de um grupo, né? Então, formou-se o grupo, a equipe, e ali há uma grande troca, né? Uma troca de experiências, de vivências, de pontos de vistas, de dificuldades, tem uma série de histórias que acontecem ali com todos os mentorados. E a Miriam sempre orientando, sempre ajudando, né? Sempre tirando de cada um o melhor, né? E comigo não foi diferente. Ela, as dinâmicas que ela aplica, a metodologia que ela utiliza é para que a gente realmente se identifique ou que a gente se encontre, né? E que a gente realmente valorize aquilo que a gente tem de melhor. E acho que foi um conjunto. Então foi a mentoria da Miriam e também toda a equipe. As pessoas que participaram desse grupo são pessoas muito especiais. Todas elas com muita história, com muita vontade de viver ainda. E eu pensando em me aposentar, né? Então foi assim uma contradição, um choque muito grande para mim, e acho que isso foi viver novamente, sabe? Encontrar uma razão de estar vivo, né? De poder fazer e de poder usar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi. O que me interessa mais não é a história, né? O que me interessa mais é quem está contando a história. Então eu estou sempre, independente se é com um mentorado meu, pode ser às vezes uma conversa mesmo, né? Eu estou sempre olhando, né, com muita curiosidade para saber quem é aquela pessoa que está contando aquela história, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? Às vezes a gente fica fixado na história e perde a pessoa, né? E o meu olhar está sempre na pessoa, porque é essa pessoa que eu vou ajudar a transformar. Porque quando a gente transforma o jeito de olhar para aquela história, aí que a vida começa a acontecer. Então, na fase atual, assim, eu com 70 anos, eu quero resolver algumas coisas que ao longo da minha vida ficaram pendentes. E ao assistir a Miriam, ver a maneira como ela se posicionava, então me deu uma certa confiança, uma total confiança, né, na pessoa dela, em poder conversar e participar do trabalho dela, né? Olha, eu me sinto assim, mais tranquilo em relação a encarar as coisas que eu estava encarando e a maneira pela qual ela coloca, né? Então, essa forma de encarar, o problema é o mesmo, ele vem ao longo, né? Os problemas, as situações, os sentimentos, as sensações, eles são os mesmos. Mas a maneira, hoje, como você olha para eles, eu olho, a maneira pela qual eu olho para eles, eu sinto, eu encaro, é diferente. Está mais leve, está mais fácil, entendeu? E me dá a vontade, ao mesmo tempo ter essa vontade de encarar isso, né? Como eu estou encarando nessa fase, né? Nesse quarto final da minha vida, né? E aí surge uma coisa super curiosa, né? Que eu chamo de, para alguns podem até dizer que foi uma coincidência, eu chamo de sincronicidade, né? Quando eu desenhei esse novo formato de mentoria, eu estava trabalhando dentro de uma plataforma que era uma plataforma experimental, que era, vamos dizer assim, a primeira versão, né, desse novo formato de mentoria. E aí, num determinado momento, a gente então resolveu passar isso para a plataforma definitiva, que seria então uma plataforma mais robusta, com, enfim, mais profissional, vamos dizer assim, né? Quando a gente fez esse movimento, então, surge para a minha mentoria um cliente, que vai ser então o cliente número 1 da jornada Self Mosaico dentro dessa plataforma definitiva. Essa pessoa se chama Gustavo Gayon. Esse cliente, ele veio numa demanda super intensa, assim, ele era um cliente, sabe aquele cliente sonho de consumo, aquele cliente que se envolve com o processo, então ele me ajudou muito, inclusive, até a desenvolver a própria metodologia, porque ele tinha uma demanda, né? Ele é uma pessoa que já vinha de um processo de autoconhecimento e estava num momento de vida bem interessante. E aí, o que aconteceu? Quando chega no final da jornada dele, da mentoria dele, né, tem um momento dentro da minha mentoria que você desenha o seu manifesto de vida, né, que é como você quer ser percebido pelo mundo e, enfim. Eu me lembro que quando ela chegou em manifesto dentro da minha área de comunicação, é muito normal, né, quando você chega e fala, vou escrever um manifesto de uma marca, que é uma expressão, como se essa marca fosse falar alguma coisa a respeito dela, do que ela acredita, né? Mas eu nunca tinha feito um manifesto para mim mesmo. Então, quando ela falou, você vai ter que fazer um manifesto. Eu falei, putz, como é que eu faço um manifesto? Porque eu nunca tinha pensado em fazer.
E aí eu sentei, eu lembro que eu catei um caderno, um lápis, e, cara, veio assim, quase que uma psicografia. Eu escrevi em uma única vez, assim. Eu tenho isso registrado, inclusive, com poucas rasuras, assim. Eu troquei uma ou outra palavra, e quando eu escrevi aquilo, eu percebi que tinha muito do que a Miriam estava fazendo que eu gostaria de fazer, na verdade, né? E foi muito curioso, porque ela também teve essa identificação. Eu não fiz com essa ambição, na verdade, né? Mas ela conectou e ela percebeu, acho que essa minha vontade, né, de ajudar as pessoas através da minha experiência, que é bastante diferente da experiência da Miriam, né? Eu percebi que todos os valores do Gustavo e todo o manifesto dele estava diretamente relacionado com o meu movimento naquele momento. E foi aí então que eu convido o Gustavo para fazer parte desse projeto que é o Selfie Mosaico. E aí, cara, vamos lá, né? Eu estava, como eu tinha já contado, desconectado naquele momento, né? Daquela experiência de estar dentro de grandes empresas, mas estava ainda dando consultoria, né? Me relacionando ainda com o que eu fazia, e isso foi muito importante, porque toda a experiência que eu construí ao longo da minha carreira dentro da área de publicidade foi muito importante e tem sido muito importante para ajudar a estruturar tudo que a gente faz desde então. E aí, mais ou menos nessa época, a gente começou a desenhar, reorganizar os programas, a trabalhar qual que seria o nome desse programa, como é que a gente ia falar com cada cliente, como é que a gente ia olhar lá para frente. E foi assim que a gente veio fazendo. Então, muitas das coisas que a gente está realizando agora começaram a ser desenvolvidas ou idealizadas nessas primeiras conversas em meados de 2018. É muito interessante porque cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com a jornada, mas ao mesmo tempo eu me identifiquei muito acompanhando a evolução de vários mentorados, de vários mosaicados, porque em algum momento, quando você percebia a sacada de uma pessoa falando alguma coisa, eu rapidamente me conectava com uma coisa que tinha acontecido exatamente da mesma forma que aconteceu comigo. Então, ver a transformação das pessoas na qual, de certa maneira, você está envolvido. O meu trabalho é um trabalho muito mais estratégico e muito mais de back-office, vamos falar assim, do que o trabalho da Miriam, mas saber que, de certa forma, estou podendo contribuir e ajudar alguma pessoa como eu já fui ajudado através do mesmo processo é muito gratificante. Então, cada vez que eu vejo um depoimento ou uma pessoa que consegue transpor, vamos dizer assim, esses obstáculos pessoais, né, se autoconhecendo, entendendo o que está acontecendo aqui dentro, é muito, muito, muito gratificante. Eu acho que quem chegou até a jornada tem alguma mudança que quer fazer. E claro que isso depende da vontade e da entrega de cada um. Mas eu vejo que a Miriam é uma facilitadora. E quando eu digo facilitadora, é literalmente uma facilitadora. Ela facilita muito esse processo. Muitas vezes ela empurra a gente com muita delicadeza, com muita gentileza também, muito respeito, mas ela dá uns empurrões. E isso é fundamental. Eu já passei por alguns processos em que eu empaquei e muitas vezes também neste processo da jornada Selfie Mosaico eu sei que eu poderia ter empacado, mas ela foi muito, muito precisa no empurrão. Então eu acho que a mudança depende de cada um, mas a Miriam dá uma bela ajuda também. Bom, a Miriam, como profissional, ela é uma pessoa extremamente competente, estudiosa. Ela criou um método que eu acho fantástico. Ela conseguiu tirar de mim coisas que eu nem imaginava que existia. Todas essas lias que tem dentro de mim, que eu nem imaginava que isso existisse, a Miriam conseguiu facilmente, por causa da capacidade dela de compreender as pessoas, de entender
o ser humano, a mente das pessoas e a capacidade que ela tem de fazer a gente se conhecer. Esse aqui é o espaço onde eu trabalho, onde eu crio e também onde acontecem as mentorias, as sessões de mentoria. Mas nesse espaço aqui acontece uma coisa que me inspira muito, que é o lugar onde eu crio os produtos, onde eu crio os conteúdos que vão ser disponibilizados para os meus mentorados. É aqui também que eu estudo, é daqui também que eu, no meu dia a dia, né, cuido de toda a programação, de todos os produtos, de todas as pessoas que estão participando dos processos de autoconhecimento comigo. Então, esse espaço aqui é um espaço muito mágico para mim. Nem sempre eu estou aqui porque eu viajo bastante, então às vezes também essas sessões de mentoria e mesmo toda a minha rotina diária, muitas vezes ela acontece de outros lugares, né? Porque eu tenho essa possibilidade de ter essa independência geográfica, trabalhar de qualquer lugar. Entretanto, esse lugar aqui é um lugar muito mágico para mim. Quando eu preciso de mais concentração, quando eu preciso estar com o meu criativo, com o meu sonhador e com o meu realizador todos conectados, essa sala aqui, esse espaço aqui é o espaço que me dá essa possibilidade, né? Ela tem a possibilidade de acessar mais o meu criativo em determinados momentos, mas também é uma sala que é um espaço, né, que está construído para me centrar. Então, é o espaço onde eu me conecto com os meus mentorados, ele tem espaço para mim, para eu abrir um pouco a minha mente, para eu me conectar, principalmente quando eu abro uma turma nova, eu ter a possibilidade de gerar um painel com essas pessoas que estão começando a mentoria e ali eu ficar no dia a dia também, começando esse contato de início de grupo, né? Até eu ficar com tudo isso bem introjetado dentro de mim e aí eu já nem preciso mais desse painel. Mas ele também gera possibilidades quando eu e o Gustavo, a gente está em reuniões de planejamento estratégico, nossa, é um painelzão para a gente poder sonhar, realizar e estabelecer nossos planos, tanto estratégicos como táticos. Enfim, é uma sala bem mágica essa aqui. Foi toda preparada para possibilitar acessar o melhor da nossa criatividade e o melhor do nosso idealizador e o melhor, estou falando nosso porque eu e o Gustavo e a minha equipe inteira, né? O melhor do meu sonhador também. Sabe uma coisa que às vezes aparece, uma frase que às vezes aparece, e eu já ouvi isso várias vezes, assim, ai, mas eu tenho medo de fazer autoconhecimento. Essa frase é muito legal, né? Porque às vezes eu sinto que algumas pessoas têm medo de fazer autoconhecimento porque têm medo daquilo que vai encontrar dentro de si mesmo, né? E aí eu fiquei pensando, será que eu tenho medo de autoconhecimento? Como que é isso para mim, né? E aí o que veio para mim foi curiosidade. Eu acho que eu nunca nem pensei nessa possibilidade de ter medo de fazer autoconhecimento, né? Eu tenho muita curiosidade por aquilo que eu vou encontrar dentro de mim, né? Como se fosse uma possibilidade a mais que vai fazer com que a minha vida fique mais legal, né? É como se eu fosse encontrar alguém melhor do que eu, sabe? É justamente o contrário que eu penso, né? E aí é muito comum as pessoas perguntarem pra mim assim, quantos anos você tem, né? Eu falo a minha idade e tal. E aí vem, como é que você consegue se manter com esse espírito, né? Com essa alegria e com esse espírito, essa presença de espírito para a vida, né? E eu diria, aí me vem um conceito que eu gosto muito, que é assim, eu acho que eu faço acesso à fonte da juventude, sabe? E o que é a fonte da juventude? Olha lá, o nosso corpo, ele vai envelhecer, né, gente? É uma questão, assim, cronológica, né? Você vai andando pela vida e o teu corpo vai envelhecer. É uma coisa, não tem como você, por mais movimentos que você faça na direção de segurar isso, né? O teu corpo envelhece, né? Quer que seja só por dentro, né? Às vezes você segura até por fora, mas por dentro ele está envelhecendo, ou seja, o seu corpo, a sua máquina vai envelhecer. Entretanto, a fonte da juventude, para mim, não está falando de você encontrar a fonte da juventude para parar o tempo do envelhecimento do seu corpo físico, né? O que é ser jovem, né? Ser jovem é como você olha para a tua vida. De que jeito que você está enxergando a tua vida? Como que você está olhando para isso, né? E aí, como que um jovem olha para a vida? O jovem olha para a vida com coragem, com ousadia, com inconsequência, né? O jovem é muito inconsequente, ele não fica pesando tanto as coisas, né? Ele não fica esperando tanto as coisas para poder fazer as coisas acontecerem, ele tem mais velocidade. Isso é a fonte da juventude, é o jeito de olhar para a vida, é olhar para a vida como um jovem, né? E conforme a gente vai andando, vai passando na nossa vida, a gente vai começando a fazer justamente o contrário, a gente começa a ponderar demais, a gente demora para tomar decisão, né? A gente
enrola, perde oportunidades, né? Porque a gente fica pensando e ponderando. A gente perde a urgência. Justamente no momento da nossa vida, onde a urgência deveria vir com muito mais intensidade, porque não está diminuindo o tempo de vida nosso aqui, nessa experiência chamada Terra, na medida em que a gente envelhece o corpo físico. Portanto, a gente não tem mais tanto tempo. E aí vem a frase que eu ouço muito, né? Eu acho que não dá mais tempo. Eu concordo com essa frase, só que eu acho que ela está incompleta, né? Eu acho que não dá mais tempo de desperdiçar a vida. Então, se você completa isso, você consegue começar a olhar para a tua vida com mais urgência, com mais ousadia, sabe? E com mais inconsequência. Eu acho que é isso que faz você acessar a fonte da juventude, esse olhar para a tua vida, e isso, com certeza, vai rejuvenescer o corpo.